Capítulo 18. A educação marxista. A praxis contra a verdade. Para o marxismo, a prática tem prioridade sobre o conhecimento e é o fundamento de todo conhecimento. Essa é uma tese de Marx, que seus epígonos não hesitaram em manter, o que é a própria base do marxismo: a primazia da praxis sobre o conhecimento, da ação sobre a doutrina e do fazer sobre o ser. A consequência imediata dessa tese no ensino é a de que, para o marxismo, educar não é pôr em contato com a verdade e sim com a prática. Mao Tse-tung afirmou que uma das características do materialismo dialético é o seu caráter prático. Sublinha a dependência da teoria à prática, que a prática é a base da teoria, que o critério da verdade nada mais é que a prática social. A educação e o ensino, para o marxismo, devem realizar, na prática, a vinculação do homem ao sentido da história. A educação é necessária. Seu significado e sua tarefa consistem em provocar a máxima aceleração no processo histórico e em fazer possível a transformação da consciência dos homens. Para o marxismo, a única forma possível de educar consiste em lograr que, consciente e livremente, falamos da liberdade marxista, o educado se realize, por contradições sucessivas, na natureza e na história. A educação marxista deve ser interpretada como acomodação. A educação é uma atividade acomodadora à situação revolucionária. Educar é socializar. O professor desempenha papel importante, e é fundamental que o ensino esteja em mãos de professores ideologicamente doutrinados e capacitados para acender a chispa da consciência comunista em seus alunos, e ademais de uma formação adequada, deve ter, acima de tudo, uma consciência política. A escola e o ensino devem estar permanentemente controlados para evitar a infiltração de resíduos e concepções burguesas. Esse é o objetivo da educação marxista: formar consciências comunistas. E isso, como é obtido? O procedimento varia segundo as circunstâncias. Não é o mesmo quando o marxista esteja no poder, ou quando ainda não tenha conseguido a tomada do poder. Quando domina a sociedade, todos sabem como opera, e no outro caso. Em primeiro lugar, devemos ter em mente que o marxismo não trata de melhorar nada, e sim fazer uma transformação total, face ao seu próprio caráter dialético. A crítica do marxismo a toda injustiça real ou a toda situação que se apresente como injusta, ou que se faça passar como tal, não tem por finalidade restabelecer a justiça ou melhorar as coisas em seu melhor e mais amplo sentido, e sim inserir o homem na dialética, lograr que os homens percebam sua vinculação ao processo dialético, que é no que consiste o progresso para o marxismo. O marxismo não se preocupa com o proletariado porque este esteja oprimido ou porque seja débil, e sim na medida em que é uma força, e quanto mais proletários existirem, maior será sua força como classe revolucionária e mais próximo e possível estará o socialismo. O objetivo confesso dos marxistas é a tomada do poder pela classe trabalhadora. Isso, todavia, não significa que nada se possa fazer antes que o poder passe às mãos dessa classe. A luta pela melhoria da educação tem uma importância fundamental, pois, sem a dedicação a essa luta, não podem tomar forma e desenvolver-se nem os meios para tornar possível a ofensiva final, nem a ideologia que sustenta essa luta. Qualquer avanço no progresso educativo poderá vir, afinal, auxiliar o desenvolvimento da consciência de classe da classe trabalhadora, da mesma forma que ajuda os objetivos correlatos do sistema capitalista. Daí a importância e o perigo do ensino do marxismo nos centros escolares da sociedade em que este ainda não tem assumido poder. Perigo muito mais latente e real hoje, quando a doutrina eurocomunista pretende, precisamente, chegar ao estágio final da história, o comunismo, por meio da conquista da sociedade civil, o que tornará possível a subsequente conquista do Estado. Isto é, a conquista da sociedade civil como prelúdio da conquista da sociedade política. Antes de tomar o poder é necessário conquistar a cultura, empregando a terminologia de Gramsci. Exemplo clássico de derrota do marxismo por não possuir a hegemonia da sociedade civil foi a sofrida por Allende no Chile. Daí a tática comunista adaptada à última lição recebida. Uma vez conquistada a cultura, o caminho estará livre à implantação do comunismo. Gramsci, ideólogo marxista-leninista italiano, falecido na década de 30, e seus seguidores eurocomunistas, descartam, por esse motivo, a violência revolucionária, que, no entanto, admitem em último extremo, e dão mais importância à educação levada a cabo pelos intelectuais, considerando-a o principal fator revolucionário. Desse modo pretende-se evitar que a forte personalidade da sociedade civil nos países ocidentais se rebele contra o governo revolucionário, levando ao fracasso, como ocorreu no Chile em 1971-73. É impossível que uma luta política possa culminar em verdadeiros resultados se não vem acompanhada de uma revolução, de uma reforma intelectual e moral, se não se modifica a mentalidade das pessoas e, por conseguinte, a superestrutura da sociedade.
Por isso o problema da revolução é também um problema de educação. Segundo Gramsci, é necessário que o fato revolucionário apareça não somente como um fenômeno de poder, e sim também como um fenômeno de costume, como um fato moral, o que implica, necessariamente, numa radical transformação das mentalidades. Daí a importância da escola, na qual a política, a cultura e a pedagogia estão indissoluvelmente unidas, que poderá vir a cumprir, com relação aos jovens, o mesmo fim que um partido político. Por tudo isso, ainda segundo Gramsci, a difusão, desde um centro hegemônico, a escola, de um modo de pensar homogêneo, é a condição principal para a elaboração de uma consciência coletiva. Direção, organização da cultura, centro hegemônico, modo de pensar homogêneo, consciência coletiva, escola unitária, tudo isso é destinado a impor e a lograr que se assimile a filosofia da praxis, isto é, o marxismo, pela sociedade civil. No fundo, no entanto, nada mudou. Trata-se da instrumentalização da cultura e do ensino para atingir o objetivo visado pelo marxismo, a submissão do homem mediante a submissão da inteligência. Volodia Teitelbuin, membro da Comissão Política do Partido Comunista Chileno, referiu-se a este tema na revista internacional N Graus 182. A cultura é uma vaga e prestigiosa palavra em razão da qual, a seu juízo, os povos e as nações conservam, continuam e até superam seu passado. Porém, quem controlar a cultura e sua base imprescindível, a educação, poderá não só definir retrospectivamente o acontecido como também controlar o futuro. O amanhã encontrar-se-á nas mãos e no cérebro daqueles que estão sendo educados hoje.